Olá pessoal, desculpem se eu estiver meio mal-humorado, porque já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Eu tô cansado, deu um problema aqui com a gravação, porque mudanças que eu tive que fazer aqui e tal, que eu já vou explicar tudo. Ah, Semana passada, na segunda-feira, houve um problema de sobretensão aqui na minha região e eu precisei mandar o computador para arrumar. O que me levou, mesmo o reparo tendo sido feito rapidamente, um técnico maravilhoso aí, em termos de competência, uh, conseguiu fazer tudo no mesmo dia, mesmo assim, até reinstalar tudo, refazer as configurações, etc e tal, você perde mais uns dias, o que atrapalhou todo o meu cronograma da semana toda, enfim, vocês sabem como é que é esse tipo de coisa. Quem por um acaso não tem um computador e não passou por isso, já deve ter passado por algo similar com o celular, de você ter que refazer todos os contatos e tal. Isso não é 1% do problema que é com o computador, mas vocês têm uma ligeira ideia. Baixar os apps, pegar contato de novo, não sei o que, já viu. É, é uma comparação bem tosca, bem inferior à quantidade de problemas que eu tive que passar aí por causa disso, mas enfim, estamos de volta. Qualquer diferença que vocês estejam ouvindo no som é por causa que a configuração das coisas aqui está ligeiramente diferente, tá? Enfim, vamos ao vídeo aqui. No meio dessa confusão toda, alguns dos meus arquivos de imagem que eu coloco para vocês ficaram meio bagunçados. E tem algumas coisas que eu não sei se eu já coloquei para vocês ou não. Então, de vez em quando, nos próximos vídeos, deve aparecer uma ou outra coisinha que eu não tenho certeza se eu já coloquei ou não. Na pior das hipóteses, serve como um vale a pena rir de novo. Então vamos lá, comecemos com uma dessas para tirar a coisa do possível talvez aí, né? Aqui temos um goiabinha que esses maluquinhos de internet veio vomitar asneira. Aí eu apontei o problema com a ideia dele lá, apontei os erros de retórica que ele cometeu, e aí ele me acusou de uma verborragia, porque ele não sequer entende o que foi apontado. E vocês vão ver o porquê ele não entende daqui a pouquinho. Ele fala aí, mais uma verborragia horripilante, a sacada por quem confunde até mesmo o que está a abordar. Não, eu não confundi absolutamente nada. E não teve verborragia da minha parte. Eu só apontei seus erros e apontei os erros de retórica que você cometeu. E aí a gente sabe logo de... Esse a sacada é meio estranho, mas tudo bem, passa por cima, às vezes é algum coloquialismo da onde o cara é, enfim. Mas aí vem o X da questão aqui. Ora, Senhor, eu não rio da tua cara, porque senão rirei a vida inteira. Rio. Isso não é a conjugação do verbo rir que deveria estar aqui. Aí depois ele veio com uma tentativa de dizer que não era o tempo verbal que você acha que eu estava querendo usar, que eu usei ali, era um outro tempo verbal, e eu coloquei toda a conjugação do verbo rir ali em todos os tempos verbais, uma lista para ele. E adivinha só, gente, o argumento dele não fazia sentido nenhum. E aí eu digo para vocês, quem riu agora, né?
Está mais perto do nome do Ryu do que de conjugação do verbo rir. Mas vamos lá. Vamos para a próxima. Aqui, eu não lembro se é um homem ou uma mulher que fez essa asneira aí, mas de qualquer forma não faz diferença, porque o que importa é a asneira em si. Se for... bom, vamos lá. De uma forma ou outra. Vocês vão ver que não tem uma única instância em que aparece uma letra maiúscula aí, porque a pessoa é incapaz de usar letras maiúsculas. Mas passemos por cima dessas coisas, tá? E são 2 comentários. Esse é o primeiro, daqui a pouco vem o segundo. O que faz futebol existir é o fato de que vocês acreditam em futebol. Não. O que faz o futebol existir é o fato de que pessoas jogam futebol. Crença não é uma coisa que tem relação com o esporte futebol. Você pode acreditar que um time é melhor que o outro, que um jogador é melhor que o outro, e ainda assim essas coisas são verificáveis. Você vai lá, verifica o desempenho daquele jogador ou daquele time e vê qual tem o melhor desempenho. Seja agora, seja no passado, num período específico, enfim, ou no período inteiro da vida ou da existência, dependendo se é um jogador ou um time. E você verifica essas coisas. Aí passa para a seguinte frase. O que faz a astrologia existir é o fato de que milhões de pessoas acreditam em astrologia, com milhares de anos antes do futebol, inclusive. Nós temos aí um ad antiquitatem, que é porque a astrologia apareceu há milhares de anos antes, por isso ela seria válida. Não é. Temos um non sequitur, porque não é porque o futebol existe que a astrologia é válida, e em nenhuma das duas questões, aliás, em nenhuma questão, crença é uma forma de se determinar a veracidade de uma alegação de forma confiável. Um exemplo disso que até criança deveria entender, mas esses abobados de internet não entendem, o Papai Noel. Todo mundo sabe que Papai Noel não existe, não é? Pelo menos deveria ter aprendido isso ainda na infância. Só que milhares de crianças no mundo inteiro, se é que não milhões, acreditam no bom velhinho, né? No carinha ali vestido de vermelho, barbinha, saco de presente, com um trenó puxado por renas voadoras, né? Uma fábrica de brinquedo no Polo Norte, os elfos que trabalham nessa fábrica. Nada disso é real. Só que as crianças essas crianças acreditam sinceramente nisso. Ou seja, mesmo onde temos um caso onde a crença é sincera, não torna a coisa de fato real, válida, verdadeira. Tá? Então, mesmo que nós deixemos de lado toda a asneira que essa anta fala sobre futebol, ainda assim o argumento sobre a astrologia seria inválido. A astrologia é demonstrada como inválida tanto pela astronomia quanto pela psicologia. Da área da psicologia, a questão dos perfis de personalidade feitos em mapa astral, esse tipo de coisa, é demonstravelmente falso. Tá? Talvez em algum vídeo futuro eu venha a tratar desse assunto em mais detalhes, mas aqui a gente tem outras coisas para tratar e simplesmente eu vou passar por cima. Tá? Mas é demonstravelmente falso. Não que a gente precise sequer se dar esse trabalho, porque o modelo da astrologia
ele é um modelo baseado em geocentrismo, que entende que a Terra seria o centro do universo, o que nós sabemos que é falso. Então todo o modelo da astrologia é falso. Não só por isso, mas porque a distância entre as tais estrelas que formam as constelações, em alguns casos pode ser maior do que a distância entre a tal estrela e a gente. Pois é. Então nós temos aí ad ignorantiam, que é o apelo à ignorância, não sei se é, então non sector, porque cria uma associação entre futebol e astrologia que não faz sentido nenhum. Usar a crença como forma de determinar a veracidade de uma alegação também entra no ad ignorantiam, ou pela ignorância. Ad antiquitatem pela coisa da... porque já existe há milhares de anos. Não, isso não é uma forma de se demonstrar que algo é verdadeiro ou falso. Bom, se fosse assim, todas as religiões teriam que ser verdadeiras. E como muitas delas têm mitos de criação absolutamente diferentes, não poderiam ser verdadeiras. E ainda há aquelas que são monoteístas e só aceitam um único Deus, e aí a coisa complica ainda mais. Enfim, crença não é uma forma de se determinar a veracidade de nada de uma forma confiável. Por sorte, às vezes você pode acertar, se você se basear em crença. Mas não é porque a crença é verdadeira, é porque você deu sorte. Vamos continuar. Ou seja, os dois existem porque os dois são só conceitos, seus anta. Português maravilha, né? Deixa eu clicar aqui. Pronto. Não. Aqui. Tá. Eu já li os dois. Achei que eu não tinha lido os dois. Mas é isso aí. O jumento ou a anta em questão mal tem domínio da própria língua e faz um argumento sem nenhum sentido. Parece que esse pessoal, quanto mais tempo eles ficam na internet, mais bobos eles ficam, porque com o passar do tempo parece que há um emburrecimento desse povo, porque eles ficam só compartilhando entre eles as asneiras. Mas não é o caso aqui. Esse que eu estou colocando agora é uma piadinha, e é uma piadinha muito bem humorada, então não estou dizendo que as pessoas envolvidas aqui são doidinhos ou doidinhas de forma alguma. A pessoa do post estaria procurando alguém que troque azulejos de piscina sem esvaziar. Eu nem sei se isso é possível, mas enfim. Porque para você, tudo bem, ainda que você tire o azulejo, você teria que colar um outro azulejo com a água ali, não sei se dá. Né? Enfim. Não sou um especialista nisso, me parece duvidoso. Aí vem a pessoa aqui zoando. Chama o Moisés, ele abriu o mar, uma piscina vai ser moleza. E aí, se vocês acham que a piada foi boa, esperem um pouquinho porque fica melhor. Porque apareceu o Moisés. Parei já de fazer esse tipo de serviço.
Brasileiro só não domina o mundo porque não quer. Porque a criatividade daria para bolar alguma coisa muito mirabolante. Vamos para a próxima. Aqui é um teísta criacionista e, se eu não me engano, também terraplanista, que eles são alérgicos a conhecimento, e é disso que a gente vai tratar aqui, da alergia do cara a conhecimento. Ele começa ali falando: para muitos pastores, até mesmo os da minha família, sou um fracassado porque não tenho diploma universitário. Não ter diploma universitário não torna ninguém fracassado. Tem muitas pessoas que têm um sucesso de razoável a bom na vida, ou a muito mais do que isso, e não tem diplomas universitários. Um exemplo famoso é o Silvio Santos. O Silvio Santos não tem diploma universitário. Ele foi um homem de negócios a vida toda. Criou um império aí para ele. Ele não tem formação universitária. Então já começa com uma alegação falsa. Mas é parte do vitimismo. Aí o sujeito continua: sim, preferia assim, porque entendo que assim como eles, os pastores dizem que o corpo deve ser mantido santificado. Muito mais deve ser mantida pura a mente, porque nela está nossa consciência. Bom, que a mente é a base da nossa consciência, eu não discordo. Porém, isso é meio estranho vindo de um religioso, porque para eles deveria ser a alma, não é? Não que existam almas, a gente sabe que isso não existe, que é faz de conta, não existe espírito, alma nem nada assim, porque nós sabemos de vários casos em que alterações no sistema nervoso central provocaram alterações na personalidade da pessoa. Nós vemos isso em casos de trauma físico, nós vemos isso em certas doenças do sistema nervoso central, nós vemos isso em casos de eletrocução. Enfim, se a sua consciência, a sua personalidade ficasse em uma alma que controla o corpo, a sua personalidade não deveria mudar quando o sistema nervoso central sofre uma alteração. E nessas alterações nós vemos as mudanças acontecendo, então não sempre, mas dependendo da região que foi afetada, o tipo de dano causado, nós vemos alteração de personalidade. Tem pessoas que perdem a memória também. Enfim, tudo isso aponta que a sede da nossa consciência é o sistema nervoso central, não uma coisa metafísica, tá? Agora, se alguém quer discutir a natureza da mente, eu estou muito afim de discutir isso faz muito tempo, e é difícil ver alguém que esteja preparado para essa discussão. Eu já leio filósofos e teóricos da psicologia tratando desse assunto, e neurologistas também, há uns 20 anos. E tem algumas questões que eu simplesmente acho fascinantes, tem algumas questões que eu ainda estou meio em cima do muro com relação a um ponto ou outro, então eu adoraria ter uma discussão relacionada a isso, né? Uma coisa que sempre me interessou muito foi a questão
do monismo versus o dualismo de substância e dualismo de propriedade. Qual desses casos seria a melhor descrição da realidade? Outra questão que eu acho interessante é a questão da qualia. Eu venho acompanhando debates a esse respeito há muito tempo e eu adoraria conversar mais a respeito desses assuntos e outros. É só para ter uma ideia do quão complicada a coisa pode ser. E um sujeito ignorante como esse cara aqui, que fica dando showzinho porque ele não tem diploma universitário, não está preparado para essa discussão. E aí a gente vai ver o porquê que ele não está preparado. Não é porque ele não tem diploma universitário. Jamais, em sã consciência, iria reservar minha mente como depósito de lixo cultural em troca da minha alma. O que ele chama de lixo cultural? Ele chama de lixo cultural tudo aquilo que vai contra a crença dele. Porque o objetivo dele não é chegar a qualquer conclusão sobre a realidade ou o mundo real. O objetivo dele é simplesmente reforçar a fantasia dele. Ele quer que a realidade se adeque à fantasia dele, não que a fantasia dele seja confrontada com a realidade e o resultado desse confronto venha a encerrar a fantasia dele. Aí ele coloca: esqueceram mens sana in corpore sano. Eu não vou ficar falando da pontuação dele, nem nada assim, para não perder muito do meu tempo, mas enfim. Ou do uso que ele faz de algumas palavras que é meio. Mas tudo bem. Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Esse sujeito, não sei com relação à saúde física dele, mas se ele prefere uma fantasia à realidade, certamente a mente dele não é sã. Porque ele voluntariamente se coloca numa situação permanente de um surto psicótico, uma quebra com a realidade. Vamos para o próximo. Esse aqui é maravilhoso. Espera aí. Eu cliquei na coisa errada, desculpa, gente. Aqui. Nós temos aqui essa noticiazinha. Múmia de dinossauro recentemente descoberta. É bem preservada, que tem até... É tão bem preservada que tem até pele e a barriga intactas. Isso aqui já tem algum tempo que eu tenho essa imagem aqui. Eu lembro que na época eu vi a reportagem, mas eu não me lembro de cabeça agora. Já tem um bom tempo isso. Então eu não lembro a questão do assunto aí, mas o que importa é a resposta aqui do jumento. Sou pastor, e esse negócio de dinossauros é só enganação. E tudo feito de concreto para enganar o povo e enfraquecer a fé. Engraçado que só um pouquinho de ateu acha dinossauro por aí. Eu mesmo nunca tropecei na cabeça do tiranossauro por aí. Vão ler a Bíblia e parem com essas mentiras. Pelo nível do português do cidadão, você já vê que ele não tem um domínio bom da língua. No entanto, ele se coloca na posição de refutar conhecimento científico, que atende aos 4 crivos de conhecimento da epistemologia. E aí ele fala ali também.
Que ele nunca tropeçou na cabeça de um tiranossauro. Jumento, você é brasileiro, não é? Foi encontrado em algum momento um tiranossauro aqui no Brasil? Não, não foi. Então você não tem como tropeçar na cabeça do tiranossauro, porque não há tiranossauros no Brasil. Se eu não me engano, eles foram encontrados nos Estados Unidos. Enfim, eu posso estar enganado, eu não sou paleontólogo, mas se eu me lembro bem, foi nos Estados Unidos que foram encontrados tiranossauros. Outros dinossauros foram encontrados aqui na América do Sul, na Ásia, na Europa, na África, enfim. Mas para você encontrar um fóssil, em primeiro lugar, um leigo dificilmente vai identificar um fóssil, a não ser que seja a coisa mais óbvia do mundo que calhe de aparecer ali na frente. A maioria dos fósseis vai estar fragmentado e vai ter uma aparência de ser apenas uma pedra, um pedaço do solo, porque ele vai estar enterrado em sedimento. Quando a coisa é colocada no museu, é porque ela já foi limpa e tratada, todo o sedimento removido, para que fique visível o fóssil. Mas isso aí é um pequeno problema que a psicologia chama de efeito Dunning-Kruger. Não só esse sujeito, mas todos esses aí que se colocam nessa posição de refutar a ciência, se colocam como especialistas, quando eles não têm domínio nem da própria língua. Um dos lados do efeito Dunning-Kruger é o caso da pessoa que é tão ignorante que ela não consegue perceber o quão ignorante é. Tá? Então vamos lá. Um outro caso maravilhoso de abobados passando vergonha. Mulher que tem tatuagem e geme na cama vai direto para o inferno, diz pastora. Bom, em primeiro lugar, mulherada, façam o que vocês quiserem com o corpo de vocês. Vocês querem fazer tatuagem, façam tatuagem. Não querem fazer tatuagem, não façam tatuagem. O corpo é de vocês. Ninguém tem autoridade para dar ordem no corpo de qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher. Mas vamos lá. Mulher que tem tatuagem e geme na cama vai direto pro inferno. É uma das palhaçadas aí da religião para manter as mulheres submissas, né? Ainda que você queira dizer que, segundo o dogma abraâmico, qualquer pessoa que tem tatuagem está cometendo um pecado, porque o livrinho abraâmico assim o diz, a gente ainda tem que ver a questão, e no entanto, diversos cristãos pelo mundo todo têm tatuagens. Inclusive, alguns escolhem tatuar no próprio corpo ali passagens do livrinho mágico deles, o que eu acho absolutamente hilariante. Mas, se você quiser argumentar com base no dogma, essa primeira parte da tatuagem faria algum sentido de acordo com o dogma. Né? Só que é triste ver
que é uma pastora falando, principalmente essa segunda parte aqui. A primeira, primeira parte entra na questão da soberania sobre o próprio corpo, que já é triste, mas você ainda poderia argumentar que é dentro do dogma dela, enfim. Agora, a segunda parte é ainda mais triste, porque você vê o quão escravizada é a mente dessa mulher que fala uma coisa dessa. Porque ou ela acredita nisso, ou ela é hipócrita. Se ela acredita nisso, ela vive uma vida insatisfeita e infeliz. Porque faz parte da vida adulta esse tipo de diversão adulta. Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta, tá? Mas vocês sabem do que eu estou falando. E aí vem outra questão interessante. Os cristãos vivem fazendo coisas que o dogma deles diz para eles não fazerem. Eles usam mais de um tipo de tecido ao mesmo tempo, comem camarão. E isso são coisas que o dogma efetivamente diz. Eu não estou ciente dessa passagem do gemer ali. Eu posso tranquilamente apontar passagem onde fala que uma mulher que sofreu um certo tipo de ato agressivo, extremamente agressivo, de natureza adulta, digamos assim, que eu também não posso usar essa palavra aqui, que ela deve ser apedrejada, se ela não gritar alto o bastante para ser ouvida. Então, se alguém quer discutir a moralidade do dogma, olha, eu discuto a qualquer momento. Essa passagem eu desconheço, mas a passagem que fala sobre apedrejar essas mulheres, eu posso apontar para vocês. E posso discutir, podemos trazer versões diferentes do livrinho mágico e confirmar que isso está lá nas mais diversas versões. Enfim, agora se você aceita esse livrinho mágico, esse dogma como verdadeiros porque você quer aceitar, é um problema seu. Mas moral, efetivamente, algo que contém o que eu falei para vocês não é. E tem outros exemplos de imoralidade, mas isso fica para outra vez. Vamos continuar com as fantasias absurdas deles. Aqui, mais uma vez envolvendo dinossauros. Eu coloquei aquelas duas imagens juntas da mulher, daquela pastora falando sobre mulheres em relação ao corpo delas e certas atividades adultas, porque isso tem, junto com um dos dinossauros ali, porque isso tem relação com o que a gente vai falar agora. Eu creio que os dinossauros, veio da mutação dos anjos com as mulheres. Não há outra explicação. E quando Deus viu isso, reprovou. Então ele só selecionou os animais não contaminados com esse pecado. E o Big Bang, que os cientistas tanto falam, é o dilúvio no tempo de Noé. Nenhum ponto. Vamos agora ver em trecho a trecho a coisa. Eu creio que os dinossauros, já começou errado,
porque o que você acredita é irrelevante. A questão dos dinossauros é uma questão de conhecimento científico, que atende aos 4 crivos de conhecimento da epistemologia, que é a mãe do método científico. Se você tem um problema com esses crivos, mostre o problema deles. Mostre como que eles não satisfazem a questão de definir o que é conhecimento. Em específico, conhecimento científico, que é o grau mais exigente para se definir conhecimento, é o da ciência. Tá? Veio da mutação dos anjos com as mulheres. Aí eu tenho uma pergunta para a mulherada que pode estar assistindo esse vídeo aqui. Que potaria foi essa? Abre o jogo aí. Não, sério, que potaria foi essa? Vocês estavam fazendo potes ali com os anjos e aí brotou uma criatura do nada, é isso? Eu não sei de onde o cara tira uma coisa dessa. Ele junta anjo com mulher e termina em dinossauro. Na verdade, eu imagino de onde ele tirou essa asneira. Porque a Bíblia fala em gigantes. E algumas espécies de dinossauros eram grandes. Então ele está associando os gigantes da fantasia dele com os dinossauros. Só que os gigantes da fantasia dele deveriam ser humanoides, não dinossauros. Deveriam ser pessoas muito grandes. Mas enfim, ele precisa tentar encontrar alguma outra explicação, porque ele sabe que a ciência mostra que a fantasia dele não é literal e que não é verdadeira. Se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, leia o capítulo 1 de Gênesis. Eu tenho um vídeo aqui no canal, na minha playlist de mitos de criação, em que eu vou versículo a versículo do capítulo 1 de Gênesis, que descreve o mito de criação abraâmico, ou seja, um mito de criação que é comum ao cristianismo, judaísmo e islamismo. E é um festival de erros. Tá? Vocês podem ler por vocês mesmos, ou vocês podem ver o vídeo, ou façam as duas coisas. Se quiserem argumentar, o meu argumento está exposto, não tenho o que dizer mais. Aí ele coloca ali categoricamente, não há outra explicação, porque ele precisa eliminar qualquer outra explicação que ofereça uma ameaça à fantasia dele. Mas a gente vai abrir um buraco enorme nessa tentativa de explicação dele, usando só a fantasia dele. Não precisa nem usar ciência, não precisa nem se referir ao Gênesis, só usando a lógica interna do argumento dele aqui. Ele coloca aí, e quando Deus viu isso, reprovou, então ele só selecionou os animais não contaminados com esse pecado. Se a coisa toda foi entre anjos e mulheres e resultou nos dinossauros, que outro animal está envolvido aí? Mas vamos lá. Ele provavelmente está se referindo aí aos dinossauros, mas eles não eram os únicos animais na época. Enfim. E nós temos várias espécies que não são classificadas como dinossauros, que foram extintas. Então tem um problema meio sério aí.
né? Porque ele diz que o produto da fabricação de potes entre anjos e mulheres é que resultou nos dinossauros. E as outras espécies que foram extintas? Qual a explicação para elas? Mas vamos voltar aqui na lógica interna dele. O amiguinho imaginário dele, segundo eles mesmos, é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele tudo pode, está presente em todos os lugares e está ciente de tudo, sabe tudo. Ele coloca ali, e quando Deus viu isso, reprovou. Bom, o seu amiguinho imaginário deveria saber com antecedência que tal coisa... Estamos aceitando que o argumento dele a fantasia dele é verdadeira para fins de debate, tá? Só para fins de debate. Então, o amiguinho dele deveria saber com antecedência que os anjos e as mulheres estavam pensando em fabricar potes. E eu preciso falar desse jeito porque o YouTube não ia gostar das palavras se eu fosse falar o português claro. Tá? Então me desculpem. É uma limitação que a gente tem que aprender a conviver. Além disso, se ele está presente em todos os lugares, ele estaria vendo a coisa acontecer, e se ele é onipotente, ele poderia ter impedido a qualquer momento. Ele sabia antes, ele viu a coisa acontecer, e nesses dois momentos ele escolheu se manter, se abster de fazer qualquer coisa. Ele deixou rolar a fabricação dos potes. Né? É bem perturbado isso. Porque diz que esse amiguinho imaginário estava com intenção de cometer genocídio. E exterminou diversas espécies apenas por prazer, porque ele perfeitamente deveria ser capaz de impedir que tal coisa ocorresse, se esse era o intuito. Aí ele continua. E o Big Bang que os cientistas tanto falam é o dilúvio no tempo de Noé. Bom, eu não sei o que é Big Bang. Eu nunca ouvi falar em Big Bang. Agora vamos dizer que ele estava tentando se referir, e eu estou falando ele, mas pode ser ela também. Eu só prefiro acreditar que uma mulher não desceria tão baixo, principalmente envolvendo as mulheres em geral com uma asneira dessa. Né? Vamos dizer que ele queria escrever Big Bang. Vamos ser generosos. Big Bang, mesmo na interpretação mais tosca e simplória, seria como o universo surgiu. Não é a descrição exata, mas como estamos falando de um sujeito bem tosquinho, seria a única explicação que ele chegaria mais perto de conseguir entender. Porque se você for falar com uma criatura dessa em mudanças fundamentais na estrutura do universo, falar de algo antes da existência do espaço-tempo, esse tipo de coisa, vai passar muito além da cabeça da anta em questão. E o problema não é ser ignorante quanto a isso. Você poderia viver uma vida inteira sem saber sobre o Big Bang, sem saber sobre dinossauros,
e ser perfeitamente feliz na sua vidazinha humilde ali, sem problema nenhum. O problema é quando o sujeito resolve se colocar em posição de igualdade para falar sobre conhecimento científico a pessoas que passaram a vida inteira estudando isso. Eu me refiro aos paleontólogos que estudaram os dinossauros, aos biólogos de forma geral que estudaram todo o processo desde o surgimento da vida até agora, né? Aos químicos que estudaram as condições não biológicas prévias ao surgimento de qualquer coisa próxima à vida ou às bases fundamentais da vida, né? Quando essas coisas ainda estavam se constituindo a esse processo. Me refiro também aos astrônomos e físicos que dedicaram a vida inteira a estudar a origem do universo e a expansão do universo, enfim. Mas esse sujeito que não tem domínio nem da própria língua, que não entende o mínimo do mínimo, resolve se colocar nessa posição de igualdade. É o bom e velho efeito Dunning-Kruger. Quando a pessoa é tão ignorante sobre algo, e aqui nós vemos vários assuntos, que ela não consegue nem sequer perceber o quão ignorante é. E aí vemos uma outra coisa interessante. Ele não sabe a diferença de um mito de criação e um outro mito. Porque se você fosse fazer uma comparação do mito do Big Bang com qualquer outra coisa que uma religião venha oferecer, teria que ser com um mito de criação. Não com o dilúvio de Noé, que por sinal foi roubado dos sumérios. A história do dilúvio de Noé é uma repaginada de um mito roubado do dilúvio de Utnapishtim, que aparece na epopeia de Gilgamesh, que eu não sei se ainda é o texto mais antigo que nós temos, mas se não for mais o mais antigo, é um dos mais antigos. Talvez tenha aparecido alguma outra coisa, não é uma área que eu acompanhe com frequência as pesquisas, então eu não sei se de repente apareceu alguma outra coisa. Mas definitivamente é um dos primeiros, se não o primeiro texto que nós temos registrado. Tá? O que ele tem aqui é a necessidade dele de eliminar qualquer coisa que ameace a fantasia abraâmica dele. Porque ele é categórico. Não há outra explicação. Porque se ele admitir que existe outra explicação, a coisa começa a colapsar. Ele não sequer se pergunta ou cogita uma outra possibilidade. Ele precisa ser categórico. Não pode haver outra explicação, não há outra explicação, porque, do contrário, a fantasia faz puff. O problema não é a pessoa ser ignorante. Alguém pode ter uma vida de sucesso sem saber de qualquer um desses assuntos. Muitos desses assuntos são coisas que nós descobrimos há poucos séculos.
A evolução das espécies tem poucos séculos aí. Eu não sei quando foi encontrado a epopeia de Gilgamesh. Então não sei quando que nós fizemos um registro científico dela, mas ela já existe há muito mais tempo do que o mito abraâmico. E o mito abraâmico surgiu depois dos sumérios, na mesma região que os sumérios habitavam. Os povos ali, houveram várias civilizações que uma sucedeu à outra, e certamente parte do conhecimento, da cultura desses povos foi herdada por outros povos. A gente vê outros exemplos disso, como por exemplo as pessoas ainda hoje se referem a Baal, mas Baal é tido como um demônio e ele era um deus para os povos antigos, né? As pessoas hoje falam em Beelzebub, que a raiz vem de Baal, que é o rei das moscas. Enfim, então uma religião transforma os deuses da outra em demônios para se mostrar como superior, como mais virtuosa que a outra, enfim, isso é parte da história humana. Tá certo? A gente tem vários exemplos durante toda a história da humanidade com divergências religiosas sendo apontadas como coisas malignas do demônio ou coisa que o valha e terminando em pessoas morrendo por causa disso. Qualquer coisa que ameace as fantasias eles precisam eliminar. E eu falo de religiosos de uma forma geral aqui, porque diversas religiões fizeram isso. Tá certo? E ainda fazem. Nós estamos tendo uma guerra no Oriente Médio justamente para decidir qual versão da fantasia abraâmica deve prevalecer. De um lado nós temos islâmicos, de outro nós temos os judeus. Cada um acredita numa versão diferente da mesma fantasia. E nós temos pessoas dispostas a matar o outro lado, nos dois lados da conversa. Então, quer coisa mais doida que isso? Fazer o quê? Eu não devo fazer nenhum vídeo sobre a questão do Oriente Médio, porque é uma situação muito complicada. Nós temos décadas e mais décadas desse problema. A culpa envolve a Inglaterra e os Estados Unidos, que fizeram a caca. Eu concordo que o povo judeu merecesse ter uma terra para eles construírem um país para eles, enfim, eu até posso concordar com isso, não tenho problema nenhum com isso, mas forçar isso ali naquela região apenas com base em um suposto direito divino religioso àquela terra, quando aquela terra já estava sendo habitada na época e há um bom tempo por um outro povo,
foi pedir para arrumar encrenca. E o fato de que dos dois lados nós temos fanáticos que não aceitam a existência do outro lado é o que leva a esse problema todo. Fora questões políticas, enfim. E se você quer argumentar que mas o povo judeu se esforçou tanto para criar o Estado de Israel, ali era um deserto e tudo mais, podia ter se conseguido um terreno mais fértil, mais produtivo, mais fácil de se criar uma nação do que aquele território ali. Eles escolheram aquela terra com finalidade de tomar para si as áreas que supostamente pertenciam a eles há milênios atrás e já deixaram de pertencer a eles na mesma quantidade de tempo. A evasão deles da área, porque a área foi ocupada, é milenar. Tem mais de 1000 anos. Durante a Idade Média, eles já haviam fugido para a Europa. Então, me desculpa, mas se você quer argumentar com base em um passado remoto o seu povo habitou aquela região, a gente vai ter que procurar qualquer pessoa que cultue os deuses sumérios, fenícios, babilônicos e entregar a terra para eles, porque estavam lá antes dos judeus. Prova disso é a questão do mito de Noé vir da epopeia de Gilgamesh e a história de Utnapishtim. Bom, é isso aí. A situação do Oriente Médio é complicada demais. O que eu tenho a dizer é que eu sou um defensor da democracia. Eu sou um defensor da civilização. Eu acho que Israel tem direito de se defender, mas muito do que Israel tem feito tem passado desse limite da autodefesa e já faz tempo, não é desse conflito de agora. A ocupação na Cisjordânia não tem nenhuma razão de autodefesa. O governo da Cisjordânia é moderado. Se eles querem ir atrás do Hamas, do Hezbollah, que eu considero organizações terroristas, vá em frente. Só aconselho que não cometam crimes contra a humanidade para não sujar a biografia do próprio povo, né? Que é o que eles estão fazendo agora ao recusarem corredores humanitários, ao recusarem a darem permissão para as pessoas saírem dali. Enfim, a guerra é triste, a guerra é desumana, mas às vezes ela ocorre e a gente tem que tentar preservar pelo menos um mínimo de civilidade, mesmo nessa situação de barbárie que é a guerra. Isso é tudo que eu tenho a dizer e não chega a cobrir nenhum por cento da questão aí. Eu não pretendo falar de novo nesse assunto. Me desculpem se eu estou encerrando numa nota mais triste, mas é que realmente eu não acho que seja possível em um vídeo de YouTube você
tratar da questão toda, falando de todos os conflitos que houveram, da história de como isso começou, sem passar por cima de muita coisa. E o que leva você a ser tendencioso para um lado ou para outro. Eu não tenho nenhum boi no meio dessa confusão. Eu não sou cristão, eu não sou judeu, eu não sou islâmico. Eu estou pouco me lixando para as crenças abraâmicas. A minha preocupação é com vidas humanas. E é tudo que eu tenho a dizer. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera.